vamos começar, gente. Então, primeiro, muito boa noite a todos, a todas. Pediria, por gentileza, atenção aos microfones para que nós não tivéssemos nenhum ruído adicional. E eu peço aos meus amigos que me reportem se conseguem ver o primeiro slide. Sim? Sim. Ok. Então, gente, muito boa noite mais uma vez. Eu sou Ailton Figueira Júnior, trabalho com bastante alegria na unidade São Judas Moca. Isso já faz aproximadamente 10 anos que nós estamos na instituição, no programa de mestrado e doutorado em Educação Física, e também na graduação. Sou formado em Educação Física e a nossa formação ela finaliza com mestrado e doutorado na área de adaptação humana e atividade física, o que permite uma série de abordagens interessantes em relação ao processo de entendimento do exercício e demais variáveis que explicariam a prática regular da atividade física. Saúdo, então, meus colegas professores, estudantes, e o que nos coube hoje foi a discussão de como identificar o que é ciência do que é fake news. Não há dúvida que essa é uma discussão bastante complexa, até porque esse contexto das fake news ele tem crescido exponencialmente nos últimos anos, mas isso não é uma situação antiga. Eu vou mostrar alguns trabalhos científicos que falam sobre fake news, inclusive um deles fala sobre a ciência da fake news. Pode parecer um pouco paradoxal, mas até para fazer fake news você tem método, você tem organização de um processo sistematizado, claro, com um perfil bastante profundo tecnológico, mas eu digo a vocês de antemão que a fake news ela e a sua forma de spread, né, de encaminhamento, de divulgação, de permear a sociedade, ela cabe muito mais às pessoas do que à própria tecnologia. E por isso fake news é um componente presente na nossa sociedade, mas que tem que ser educado na forma de usar a informação, o conhecimento. Então eu fiquei pensando um pouquinho de como conversar com vocês sobre essa discussão tão complexa, e eu poderia imaginar que nós estamos vendo a ponta de um iceberg, porque quando falamos em ciência, a ciência sempre está atrás dos fatos. Veja que coisa interessante. O fato já existe. Nós é que muitas vezes não temos forma adequada de analisar. Então, quando existe uma nova perspectiva científica, é significativo entender que o fato já existia. Eu é que não enxergava. Nós é que talvez não tivéssemos método para enxergar. Então, fake news é um condicionante da nossa sociedade que ele já existe há bastante tempo. Só que ele não tinha a visibilidade que tem hoje. E muito provável, isso vai continuar cada vez mais em voga, a não ser que nós tenhamos um processo educacional e um processo jurídico, acadêmico, nesta construção de entender como fazer as corretas comunicações científicas. Então, eu gostaria primeiro de iniciar qual que é o papel da ciência. A ciência, meus amigos, ela busca novas evidências para tentar explicar fenômenos. A ciência é uma das questões interessantes porque ela usa a evidência da construção já existente em relação a uma determinada área para poder aprimorar, para poder aprofundar a explicação de determinado fenômeno.
Por exemplo, vocês sabem que nós trabalhamos muito com atividade física. Veja que situação interessante. Se nós conceituarmos atividade física, que tem relação com o movimento corporal sempre existiu. O movimento corporal foi a base da sobrevivência da espécie humana. A forma de analisar esse movimento corporal, que é o fenômeno agora, e os seus significados, é que muda. É o que traz uma evidência diferenciada para esse entendimento científico do que é movimento corporal, do que é atividade física. Isso significa dizer que as pessoas se movimentavam basicamente por uma questão laboral de sobrevivência, deslocamento, caça, pesca. E esse mesmo músculo hoje é entendido de uma maneira diferente com relação a essa atividade física. Hoje o músculo que caminhava para caçar, hoje caminha com uma mesma característica fisiológica, porém com uma outra intencionalidade. Isso é outro fenômeno. Uma coisa é entender a atividade física como um fator puramente biológico, funcional. Outra coisa é entender a atividade física como um fenômeno sociocomportamental, biocultural. A ciência poderia, então, dizer que ficaríamos em uma única evidência do benefício biológico da contração muscular. Mas você sabe que as evidências vão muito além disso. Então, nós passamos a entender o fenômeno muito mais amplamente do que uma contração muscular. Então, já que nós trabalhamos com a ciência do exercício, eu gostaria de deixar nesse momento pontuado a importância de olhar para os fenômenos de modo amplo. Caso contrário, nós não entenderemos exatamente o que estamos analisando. É claro que em uma pesquisa nós temos uma situação muito pontual, mas não é porque é pontual na pesquisa que eu esteja deixando de considerar outros fenômenos que envolvem esta análise científica. Então, eu quero deixar aqui claro para vocês e já deixar uma certa provocação, que é importante ampliar o entendimento da ciência, de que maneira que o fenômeno vai ser explicado a partir das evidências científicas que nós temos que construir em todos os âmbitos desta análise. Embora você saiba que o objetivo da sua pesquisa é um ponto para desenvolvimento da ciência, ele é específico. Dessa forma, como nós vamos explicar fenômenos, muitas vezes os fenômenos eles são difíceis de serem explicados. Eu gosto muito do que o John Dewey fala com relação à ciência e à busca da verdade. Lembrando que isso é uma frase, obviamente, de impacto, e a verdade é um processo transitório perante as evidências que mudam. Por outro lado, ele completa que verdade é aquilo que funciona. Se nós fizéssemos, então, um processo de raciocínio lógico, nós entenderíamos que ciência é a busca da verdade, e verdade é aquilo que funciona, o que funciona é a ciência. Então, é a partir da explicação científica que nós temos que ter a segurança na ação profissional. É a partir da evidência da segurança que a ciência traz, nas suas evidências, que nós temos que tomar as decisões relacionadas ao nosso âmbito, à nossa prática profissional. Talvez aí seja um dos pontos mais difíceis, porque muitas vezes nós não associamos que não existe prática profissional sem ciência. Algumas pessoas já me disseram uma vez, olha, Ailton, a teoria na prática é outra. E eu aqui, com meu jeito um pouco diferente, digo, não é. É você que não sabe, na prática, usar a ciência, a teoria. Então, a história que, na prática, a ciência é outra, né? Que, na prática, a teoria é outra, isso não é verdade. É a pessoa que não sabe usar a teoria na prática profissional. Então, a posição do John Dewey é interessante, e aí vem uma situação muito, muito, muito bacana. Até hoje, ninguém sabe se essa frase do Daniel Bernstein ou do Stephen Hawking. Todo mundo conhece os dois cientistas, e ambos falam a mesma coisa. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância,
mas é a ilusão do conhecimento. Realmente isso é uma preocupação. Porque quando nós não temos profundidade na discussão daquilo que nós falaremos, é muito provável que nós, por consequência, seremos superficiais. E nesta superficialidade, ao dizer, cria em quem ouve uma expectativa que aquilo é verdade, mas cria em quem fala um pensamento do saber, mas não um pensamento de um saber profundo. E isso é um grande problema. Pior que não saber é saber pouco, pensando que sabe muito. É exatamente essa a tradução da frase. Então, significa dizer que algumas pessoas se acostumam com determinado nível de conhecimento e resposta. E todas as pessoas perguntam para ele, ele emite o mesmo nível de conhecimento sem aprofundar. Isso sim é um grande problema, porque isso cria ilusão do saber. Então, todos nós que somos pesquisadores, professores, estudantes, que buscamos uma continuidade nesta linha de avanço, pensamento científico, é impossível que nós nos acomodemos com esse processo do saber, eu já sei. Isto é o início do fim de um profissional, consequentemente de uma sociedade. Então, o inimigo do conhecimento é o próprio conhecimento superficial. E aí eu busquei aqui um pouco histórico, e vocês vão me permitir, talvez deve ter ficado não muito positivo, mas olhando para a história, e eu sei que tem muitas pessoas aqui que gostam da história, então a primeira linha, que está aqui mais em verde claro, ele é a linha do pensamento das ciências exatas. O que está em azul é o pensamento das ciências humanas. E o que está em verde é o pensamento das ciências da saúde, em que nós começamos com Platão como o pai do mundo das ideias e caminha para as 3 áreas específicas, e na área da saúde especificamente, você vê aí uma série de questões, você vê o Darwin, você vê o James Watson Crick na questão do DNA, você vê o Dawkins com a questão da maquinaria genética, e você vê a decodificação do genoma humano com o Venter. Eu parei aqui porque esse, sem dúvida nenhuma, é um grande advento. Talvez seja um dos maiores adventos que nós tenhamos hoje com a história da humanidade na linha das ciências clínicas, médicas, biológicas, fisiológicas, enfim, é a questão da decodificação do genoma humano. E esse genoma humano ele tem uma série de postulações interessantes, mas veja só, para chegar aqui, precisou passar por Darwin, que precisou passar por Morgan, que teve antes Lavoisier. Então, a primeira observação que eu faria para vocês é que a ciência, a construção do pensamento científico, ela é processual. Por ela ser processual, eu tenho que considerar, humildemente, que o que nós sabemos hoje dependeu do esforço de um conjunto de pessoas que trouxeram evidências importantes para as discussões que hoje nós fazemos, e muitas vezes nós colocamos isso de uma maneira um pouco soberba. Não é isso. O processo da ciência, do pensamento científico nas diferentes áreas, ele tem uma construção, e eu preciso entender que as respostas são dadas por etapa. Elas são dadas passo a passo. E, portanto, essa construção científica, ela vai fazendo com que nós tenhamos, ao longo do tempo, mais conhecimentos, mais descobertas, outras teorias. Nós podemos estabelecer novos controles, novas metodologias, novos procedimentos, e, consequentemente, a ciência é o fruto do próprio esforço de uma sociedade. Nós não podemos confundir ciência com tecnologia. Nós temos que colocar que a ciência
ela existe para resolver os problemas das pessoas. Ela existe para que todos possam viver melhor. Olhando para as ciências humanas, ciências políticas, as ciências exatas, as ciências biológicas, essa combinação faz com que todo o contexto da humanidade viva melhor. A tecnologia é um indicador do nível de desenvolvimento do pensamento científico de uma sociedade. E aí eu vejo, e já coloco aqui com vocês, pensando numa ideia antropológica, olhando para uma sociedade que é fruto de um processo adaptativo, e a ciência, portanto, é resultante do pensamento adaptativo, eu fico imaginando qual foi o nível de tecnologia que foi incorporado pelos nossos ancestrais para produzir as panelas para cozinhar. Eu sei que a sua panela hoje é super diferente, mas o princípio é o mesmo. São panelas com níveis de produção tecnológica diferente, mas atenção, ambas apresentam o mesmo nível de importância de sobrevivência para essas diferentes etapas dos nossos grupos sociais em questão. Então, não podemos, em hipótese alguma, achar que a tecnologia que diferencia sociedades. A tecnologia é a forma de pensar. Eu tenho aqui um conjunto de justificativas, e você também tem. Os nossos pais viveram 85 anos sem telefone celular. Você vai dizer que eles viveram mal? Você vai dizer que cientificamente isso era ruim para eles? Não. Agora inverte a lógica. Os nossos filhos já nasceram com esse tipo de pensamento tecnológico. É outra forma de pensar. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Então, a ciência, neste contexto, ela está a serviço da sociedade para resolver os problemas da sociedade. A tecnologia facilita o processo do pensamento das pessoas. Então, não existe, a partir de agora, olhando para o lado antropológico, uma sociedade mais evoluída do que a outra. Existem sociedades com níveis de pensamentos tecnológicos, científicos diferentes. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Pode parecer um pouco estranho dizer isso, mas faz parte da construção científica entender o que envolve as características de adaptação desse pensamento nesta organização do conhecimento, da descoberta, da aplicação, de todos esses mecanismos que fazem parte da vida humana. Então, eu gostaria de ressaltar que a ciência, ela não está a serviço do poder econômico. A ciência não está a serviço do poder político. A ciência não está a serviço do cientista e do pesquisador, considerando muitas vezes o seu nível de intelectualidade diferenciada, que supostamente o faria melhor do que alguém. A ciência não trabalha na base do eu acho. A ciência trabalha com a construção das evidências ao longo do tempo. A ciência busca analisar fenômenos e explicar. Portanto, a ciência existe para que as pessoas tenham capacidade de melhorar a sua vida. E eu digo, não adianta saber muito de ciência, se não tiver a sensibilidade, qual é o grau de aplicação que essa ciência terá em cada etapa da vida das pessoas, em cada âmbito da vida das pessoas. Então, nós temos que imaginar que na vida nós vamos olhar para ou pelo para-brisa, só que nós não podemos deixar de olhar para o retrovisor a partir do que a ciência trouxe de pontos positivos e pontos negativos na construção da história. Olhando para uma humanidade a partir do desenvolvimento científico, e sem apologia, obviamente, a nenhuma fase da vida, ou da história da humanidade,
a humanidade sempre evoluiu. Isso é um dado antropológico interessante. Embora nós tenhamos na história momentos trágicos. A somatória, ela é positiva. Isso significa dizer que nós temos que olhar para frente a partir do aprendizado que houve. Então, se nós não soubermos cientificamente de onde viemos, eu não consigo saber por que nós estamos para cá e nem por que existe fake news. Eu não consigo entender por que existe fake news. Aliás, a fake news já sempre existiu nos Estados Unidos, no mundo inteiro. A fake news, a mentira de uma informação mal direcionada, ela sempre foi intencional. O fato é que agora nós temos outras perspectivas do uso da fake news, do controle tecnológico que a fake news nos traz. Então, a quem interessa a fake news? Qual será o fenômeno? Crescente ou não? E por que cresceu tanto? Darwin mostra que os fatos falsos são altamente prejudiciais ao progresso da ciência, pois muitas vezes duram muito. Mas as falsas visões, se apoiadas por alguma evidência, fazem menos mal, pois todos poderão salutar e provar sua falsidade. Veja só, nós estamos falando de 1860, já existia o entendimento que a falsa comunicação científica, a não correta comunicação científica é altamente danosa. E eu vou mostrar aqui hoje alguns fatos danosos. Que, claro que se a comunicação ela é feita sem condição deliberada de mentir ou de não ser claro no processo de discussão, isso passa a ser entendido hoje como condições de cunho jurídico. Mas até que ponto isso era desse jeito no passado? Veja que a sociedade evoluiu para o mesmo fenômeno. Então, o que ocorre com as fake news é que são, muitas vezes, assuntos que não são corretos, divulgados como verdade. Isso é altamente presente na construção das redes sociais, só que cruza com as redes sociais. Isso teve mais profundidade na discussão a partir do próprio Trump. Digamos que aquela discussão que houve na eleição do Trump em relação a Hillary Clinton, que houve lá o hackeamento dos sites pelos soviéticos, eu acredito que seria importante ter um pouco de cuidado, porque toda vez que vem uma informação muito rápida, ufânica, de uma transformação, sem que nós tenhamos tido a construção científica, provavelmente ela não é verdadeira. Talvez nós tenhamos uma vacina, mais uma Sputnik, que não seja tão verdadeira assim. Em geral, os cientistas são mais cautelosos. Em geral, os ufânicos, eles são menos cuidadosos com o trato da informação. A fake news, ela nasce em momento de disputa e conflito. Ela tem perturbado a vida diária, pois as pessoas, prestem atenção, podem se manifestar virtualmente como quiserem. E esse é um processo preocupante, porque enquanto as pessoas se manifestam como quiserem, os profissionais muitas vezes manipulam essa informação, por um lado e por outro. Não vou falar da cloroquina. Não vou falar da cloroquina. Poderia falar da cloroquina. Poderia falar de muitas outras coisas, mas eu resolvi não falar dessas duas coisas, até para não criar mais movimento. Mas existem situações. Então, lembre de uma coisa. A fake news nasce numa situação mais reconhecida de momentos de disputa, de conflito, e toda disputa e conflito ela é caracterizada como estruturas de poder. Eu já falo sobre isso. Vejam, por favor, que eu sugiro que vocês... Eu tenho costumado fazer algumas coisas aqui no Google Trends.
O Google Trends, ele dá o Trends, né, como o nome já sugere, para as características que nós temos de pesquisas. Olha só, alguém pode me dizer por que no Brasil, em 2018, de dezembro, aqui ao redor de novembro, dezembro, deu um pico gigante de fake news para todas as categorias? Aqui aconteceu alguma coisa. E aí a gente vem, de 2018, para 2 dias atrás aqui, dia 16, hoje é dia 17, ou seja, para ontem, que eu finalizei, olha aqui, ó. Mais fake news no Brasil. Aqui eu tenho certeza que tem relação direta com o nosso grande amigo, o Covid, SARS-CoV-2, né? E aqui tem um processo de eleição em que existiu uma série de discussões sobre a questão da fake news, e veja como isso vem num processo crescente. Agora, olha para trás. Nós não tínhamos isso, alguns picos aqui, alguma coisa aqui em 2017, 2018, e aí, olha só. Existem causas para isso. Ninguém dispara informações sobre isso. Existe um mundo subterrâneo da rede chamado Deep Web, em que talvez os famosos robôs fiquem disparando informações recorrentes. Agora, eu vou mostrar um dado do Ministério da Saúde, aonde que a gente encontra isso muitas vezes. Então, eu fui fazer uma pesquisa para poder falar com vocês de maneira um pouco mais sustentada em relação a fake news. E nós vemos aqui no PubMed, de 79 até 2020, 308 resultados de fake news, desculpa, é um problema mesmo, mas um fake news. E olha que a gente olha como é linear aqui. Até aproximadamente 2017. Veja, em 79 a 2020, 308. E 2017 a 2020, veja a exponencialidade daqui. Só nesse período são 250 trabalhos, o que demonstra alguma informação interessante. Vejam aqui no rodapé, The Science of Fake News. Eu fui buscar esses dados. Eu fui buscar uma boa parte desses trabalhos. E eu fui lendo esses trabalhos. E eu vou mostrar um daqui a pouquinho para vocês, interessantemente, já já. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, essa fake news, ela existe dentro de um processo todo, porque o mundo está estabelecido em estruturas de poder. Eu estudei o Norbert Elias, um período que ele é um sociólogo, a gente estudando fisiologia, outras coisas, mas eu aprendi com o Norbert Elias, nesse livro chamado Processo Civilizador, que sempre se estabelece relações de poder na sociedade, elas têm formas de poder, fatores de poder, configurações de poder, e fake news está nesse processo. Nós vivemos uma estrutura de poder, e aí nós temos as formas de poder formal, de recompensa, coercivo, por competência, as formas por necessidade e urgência. E eu vejo isso na internet. Quer que eu te diga? Esse aqui é meu último exemplar. Só vai terminar, é agora. Esta semana é a promoção. É o poder da urgência. Você cria no outro a necessidade, você tem um poder sobre ele, dizendo, eu tenho de imediato aquilo que você precisa. E as pessoas vêm falar em marketing digital. O marketing digital, tudo que você tem hoje, ele não é de agora, é uma forma de ressignificação do que nós já tínhamos no passado. O poder formal, coercitivo, de recompensa, você sabe muitas vezes o que aconteceu, você fez isso em casa, alguém fez com você a recompensa do poder dado, desde que você faça aquilo que é do meu interesse. O poder por competência, isso tem a ver com uma série de questões da pessoa. Agora, existe o poder da escassez? Eu tenho, você não tem. Você não tem o último livro. E assim, veja como as coisas são. O poder da escassez, muitas vezes, você leu o último artigo científico publicado ontem na revista X? O cara fala, não. O que você deduz? Que eu tenho mais poder que você. É claro que é só uma percepção. Mas eu quero que você entenda que essas questões da forma, do fator, da configuração,
de que maneira que o poder é instrumentalizado, ele é autocrático, ele é missionário, ele é uma questão de disputa política, ele é meritocrática. Todas essas construções são construções que permeiam a nossa sociedade e a gente não pensa sobre isso, porque, em geral, nós não pensamos sobre isso, nós não estudamos profundamente isso, mas isso está na agenda de quem tem pensamentos de poder. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para vocês, já que eu estou passando já de meia hora, é quais são as possibilidades, perante essas situações todas de poder, de configuração social e nessa questão nova do fake news, como que eu posso argumentar? De que maneira você vai argumentar? A argumentação da fake news me parece que ela tem fragilidade científica. Então, essa argumentação tem que caminhar para alguma outra direção que não seja científica. Então, eu gostaria de começar aqui com bastante cuidado com vocês, que existem 3 possibilidades de nós agendarmos qual vai ser o grau de argumentação que nós vamos colocar na nossa discussão. A primeira é o senso comum. Veja só o que pensa-se sobre senso comum. As pessoas podem expressar o que elas quiserem, o que elas pensam em uma sociedade. Presta atenção, cuidado, sem preocupar com pressupostos, princípios ou leis naturais ou sociais, desde que não tenha nenhum grau ofensivo às pessoas. Ok? O senso comum, ele tem uma relação forte de emoção, razão, questões ideológicas, questões lógicas construídas pela história. E muitas vezes, eu me lembro do meu avô, pela experiência dele, pela história dele, eu não tinha nenhum problema de dizer, acho que vai chover. Eu dizia, por quê? Ele falou, quando a palmeira enverga para cá, chove. Eu digo, mas como assim? Ele diz, chove. Uma boa parte das vezes acertava, outros não acertava. É um conhecimento importante. A ciência nasce da observação. Ela nasce dessa questão do livre entendimento da realidade. O fato é que o senso comum, muitas vezes, ele não permite uma discussão argumentativa suficientemente fidedigna. Consequentemente, ela pode ser, de alguma maneira, posicionada e ela pode não ser sustentada. Então, imaginemos que o senso comum sempre estará na nossa vida. A ideologia é a segunda forma de argumentação. A ideologia, como no senso comum, ele considera um determinado nível de pensamento verdadeiro, mas ele não estabelece em função da verdade dos fatos em si, mas a verdade está naquilo que eu penso, a partir de pressupostos determinados por ideias e convicções pré-estabelecidas. Esse discurso, essa argumentação, ela não admite o contraditório argumentativo, ele admite a oposição reflexiva. Exemplo, aprendi muito tempo que as pessoas diziam futebol, religião e política não se discute. Eu entendo o que a pessoa quis dizer, porque, em geral, quando a gente passa a essa discussão, ou essa conversa, se nós partimos de pressupostos opositórios, a gente não vai chegar num ponto de equilíbrio. E é mais ou menos assim. Se você é de uma determinada religião, e no meio de toda a tua história de vida você não concorda com os pressupostos daquela religião, não adianta você convencer o mentor espiritual, seja lá quem for, que aquilo ali não é o que você acredita. Ele pode dizer, olha, eu entendo o que você diz, mas o nosso pensamento é esse. Aí você tem algumas opções de continuar concordando com essa condição pré-estabelecida ou buscar uma outra. Então, os princípios ideológicos são muito postulados, fechados, eles têm um certo grau de rigidez no pensamento, porque ele parte de pressupostos determinados.
o que são importantes, mas é uma segunda forma de pensar. Não quer dizer quem é melhor nem pior, é uma segunda forma de se posicionar. E eu não, obviamente, não estou me posicionando aqui ideologicamente, eu estou pensando numa condição mais ampla. Agora, veja, o que a ciência postula, o pensamento científico, veja, é que existem fatos compreensíveis da realidade, que é provisório isso, que admite o contraditório. Isso está em mudança, isso explica fenômeno, e mais do que isso, esse pensamento científico ele pode replicar os fenômenos e explicar, a partir dos seus métodos, os resultados. E foi aí que nós tivemos um grande problema. Nós não. Uma pessoa teve um grande problema. É como usar de modo sustentado, de modo consciente, ético, o pensamento científico. Então, veja, nós temos 3 possibilidades de discussão. A discussão, ela permeia muitas vezes essas 3 questões, mas a ciência, ela postula uma dessas variáveis. Então, eu pergunto, quais são os caminhos que você vai adotar? Você vai adotar o caminho do método científico, porque é esse que te orienta dentro das diferentes linhas de pensamento científica, qual pode explicar melhor o fenômeno. Então, veja que eu consegui aqui. Fake news. Isso aqui está em algum lugar. Eu não inventei. Você deve saber aonde está isso aqui. Não foi nenhum artigo científico que eu li. Isso aqui eu vi em alguns posts por aí, mas eu também vi isso aqui em revistas. Lá diz que derrete gordura. Olha, eu sei que não é esse o termo. Carboidrato engorda, tome suco detox para eliminar gordura, linhaça vai ajudar a emagrecer, chá verde faz perder 10 quilos. Isso aqui seria o oásis, não é? Para quem quer emagrecer, que é uma área que a gente estuda. Mas olha o que a ciência fala. Primeiro, tenha paciência. Não é nada do que as pessoas fazem frente a uma rede social. As pessoas vão dando feedbacks através dos seus joinhas e likes, sem critério, e vão compartilhando sem reflexão. É assim que funciona. Então a ciência sugere para emagrecer paciência, o balanço tem que ser negativo e aumenta o gasto, tem que fazer atividades, etc. Tem que acumular minutos, tem que comer devagar, tirar petiscos e mais um rol de variáveis. Porque existem evidências científicas para cada uma dessas frases aqui. Isso funciona para todo mundo? Isso tem possibilidade de funcionar para a maioria das pessoas, talvez combinando algumas, talvez outras combinações com outras variáveis que eu não pus aqui, claro, mas as combinações, a partir dos critérios, eles são mais sustentados. Então, veja o que aconteceu. Isto que eu vou mostrar agora foi o começo da confusão. Durante a caminhada, a corrida e pedalar, qual é a distância que nós deveríamos ter? Isso aqui foi um projeto belga que foi amplamente divulgado pela imprensa, e eu digo para vocês, qual é a evidência? Que a 4 km por hora eu tenho que dar um distanciamento de 1,5 metro. O projeto ele não mediu isso. O projeto só simulou. O projeto não avaliou. O projeto não considerou a velocidade do ar da caminhada, nem umidade relativa, nem um monte de coisa. Isso foi adotado como verdade. E aí apareceu o quê? Correndo a 14 por hora, o grau de spread que você tem aqui das micropartículas te fazem ter uma necessidade de ampliar para 2,5 metros, se for pedalar para mais de 20 metros, assim por diante. Eu pergunto, esse projeto não mostra isso? Esse projeto não mostrou isso? Aliás, não foi nem feita a replicação científica disto. Como que eu posso adotar isso como uma verdade absoluta que envolve a área do exercício?
As pessoas nem consideraram qual que é o tempo de permanência do vírus no ar, se é o caso aqui da discussão, qual é a quantidade total de partículas. Então, veja só, eu estou pensando com vocês que a informação ela pode ser interessante, mas ela não tem sustentabilidade. Quer ver um outro trabalho? Esse trabalho vai sair publicado agora no Sports Medicine, Health and Science. Ele fala sobre o Covid e a pandemia e atividade física. Olha a analogia dos fatos. Presta atenção. O SARS-CoV, ele cria um quadro infeccioso, é verdade, tem um quadro inflamatório bastante complexo, e isso gera uma quarentena. Na quarentena, não sei o que, do isolamento, o indivíduo pode desenvolver depressão. A depressão, a partir da quarentena, associado à inatividade física, pode criar efeitos redutores do processo anti-inflamatório, pode reduzir a defesa antioxidante, pode reduzir endorfina, pode suprimir sistema imunológico, pode reduzir a neurogênese, pode comprometer a memória. Pergunta: quanto tempo eu preciso para que isso efetivamente ocorra e agrave o quadro fisiológico? O artigo não mostra. Por outro lado, fala da importância da atividade física, aumenta imune, aumenta a neurogênese, aumenta a neuroproteção, aumenta tudo. E, portanto, ele bloqueia a depressão. Pergunta: quanto que tem que fazer disso daqui para isso acontecer? Depois de quanto tempo em isolamento? O artigo não fala isso. O que a gente deduz? A gente deduz o seguinte: o vírus ele ataca mais as pessoas idosas, isso é verdade, que vai para o hospital, que fica acamado, que sai de lá, que vai para casa, que se isola, que fica inativo, que fica em depressão, que vai para sarcopenia. Gente, sarcopenia é um processo a longo prazo, não é uma quarentena que vai te dar sarcopenia, a não ser que já tenha um quadro muito grave, que é fragilidade, isolamento. Tá bom, a lógica diz tudo isso, a lógica aponta para tudo isso. Eu só quero saber o seguinte: me diga o quanto de atividade física que tem que ser feito, por quanto tempo para reverter isso aqui. E se eu fosse fisicamente ativo, qual que seria esse processo aqui? Seria mais, menos, mas mais, menos quantos por cento? Você entende que a informação existe, mas ela não está... A profundidade dela, muitas vezes, ela é isso que eu quis provocar vocês. Não falei para você não acreditar que isso aqui seja verdade. Só quero que nós tenhamos criticidade, qual é o grau de profundidade da depressão que isso vai promover. Ok? E olha que interessante, mais um trabalho. Inclusive, esse trabalho de um colega nosso, e ele fala assim: o isolamento social no Covid pode incrementar a inatividade física e a morte global por doenças cardiovasculares. Presta atenção. Esse estudo aqui, um outro estudo que não é dele, mostra que de 12% a 43% foi a redução do nível de atividade física das pessoas. Tá? No mundo. Isso foi feito por um equipamento chamado First Beat, que mede lá no mundo um dado interessante, uma hora a gente conversa sobre isso. Mas ele aponta assim: qual a consequência da inatividade física para a doença cardiovascular, para a saúde cardiovascular? Ele aponta várias coisas: atrofia ventricular, distrofia, remodelação cardíaca, um monte de coisa, beleza? Eu peguei aqui a referência 41. A referência 41, que ele usa para dizer isso, fala sobre adaptação cardiovascular em longa duração de cama, de repouso na cama, com inclinação para a cabeça para baixo. É assim que o cara fica na casa dele? Isso aqui é uma discussão que foi feita para astronauta. Aqui, só por causa disso, tem uma microgravidade que foge da combinação. Como é que eu vou afirmar qual é o grau de atrofia e disfunção cardíaca por conta disso? Aí eu fui vendo todas e peguei mais uma. O aumento do estresse oxidativo e inflamação. E ele usa o 43. 43 é um dado do David Niemann, que é um excelente imunologista, que fala sobre inflamação e estresse oxidativo são menores em pessoas aptas fisicamente e ativas. Mas não é essa a discussão. Isso daqui é maior em quem já é ativo, e não quem era inativo e ficou mais inativo.
Essa é a discussão. Veja só o título. Increase physical inactivity. Isso não quer dizer que isso vai aumentar o estresse oxidativo por conta dessa relação imediata. Então, veja, é ciência. Mas você tem que ter critério e cuidado para a leitura, para que você não faça replicações também dessas informações sem profundidade de análise. Senão quem faz fake news é você. E você é um profissional. Então é assim que você vai ter que analisar para evitar desdobramentos do tipo o projeto da Bélgica, para evitar desdobramentos de outras informações que eu passei, puramente por uma questão lógica de uma evidência que não se sustenta, porque não tem evidência para isso. E aí tem uma evidência, que é o pior do mundo. Esse trabalho feito por Matheus Barbalho, brasileiro, Universidade de Goiás, com alguns estrangeiros, mostra o efeito do treinamento de força em relação às características hipertróficas de mulheres. E os dados publicados nesse artigo, no Training and Testing, inclusive caras importantes, Paoli é um cara que a gente publicou junto. Esse artigo tem problema. Sabe o que aconteceu? Atenção. Os próprios James e o Fisher, eles fizeram análise dizendo que os dados que eles faziam parte eram dados improváveis. E esse trabalho aqui foi despublicado. Consequentemente, eu sei que isso aqui não é fake news, mas aí foi feita uma condição deliberada de análise de todos os resultados que esse trabalho trouxe, juntamente com demais da mesma amostra, e se começou a perceber alguns vieses de resultados. Atenção. Eu entendi o que é fake news. Você entendeu o que é ciência. Mas por trás da ciência tem interesses. E as pessoas, muitas vezes, elas têm interesses diferenciados nas publicações, usam argumentações que podem ser fragilizadas. Eu gostaria, então, de deixar o segundo recado. Olhem os trabalhos científicos com profundidade, com um olhar crítico. Olhe além do que realmente a ciência está trazendo, porque é muito provável que nós tenhamos algumas pessoas que ultrapassam alguns limites da ética científica, da construção metodológica e de muitas manipulações de dados. Isso é publicado, porque, infelizmente, alguns periódicos não checam os dados. E tem hoje uma sequência de dados despublicados, inclusive na Lancet, sobre a cloroquina. A pergunta se está sendo despublicada, por que foi publicado? E alguém lê, e alguém vai para o meio de comunicação, seja TV, seja rede social, e ele avança com essa informação. Isso cria confusões. Portanto, os profissionais de comunicação e nós da saúde devemos responsabilidade à população. Por conta não da fake news, mas da própria divulgação científica. Será que aquilo que eu estou dizendo é aquilo que realmente está escrito no trabalho? Qual é o meu grau de profundidade científica especializada para poder discutir sobre esse assunto de modo suficiente? E eu divulgo. As pessoas podem fazer isso. Mas isso gera consequências. Então, esse trabalho, ele foi retracted. Consequentemente, os pesquisadores envolvidos, eles estão em problema. Então, veja que a fake news está associada a poder, e poder na sociedade de hoje. Vocês conhecem esse cidadão aqui, ele foi
Copérnico, ele disse que a Terra era o centro do universo, aliás, ele disse que o Sol era o centro do universo. Parece que isso infringiu uma determinada sociedade com grande poder. E aqui está a referência para vocês. E aí você começa a entender que o poder de uma sociedade hoje está posicionado em situação econômica, e na situação econômica mais forte são, sim, os mecanismos de comunicação a partir das grandes comunicadoras, isso é economia, as redes sociais, que é economia, e as revistas científicas, que também são economia. Nós, muitas vezes, temos que pagar para publicar. Envolve economia, poder, comunica. Aqui tem coisas que valem muito. Economia, poder. Economia, poder. Então, ninguém pode desconsiderar que a comunicação, ela é a informação, ela é uma estratégia de poder extremamente grande. Então, qual a diferença entre fake news e news? A fake, ela é imprecisa, superficial, sensacionalista. A propaganda, ela pode estar associada como forma de comunicação a partir de um outro viés, que é o viés exclusivo de vantagem, não causar frustrações. E a news, ela informa precisa, ela é relevante, ela é clara e ela é ética. Ao analisar as mensagens, veja qual é o grau dessa discussão. E veja que tem uma discussão sobre os aspectos epistêmicos do mundo, que é um grupo de pessoas que vão discutir efetivamente qual é a contribuição que pode ser dada de maneira mais ética para que nós tenhamos menos degradação desse conjunto de pessoas que estuda e procura criar mecanismos mais interessantes, porque a fake news, ela degrada o pensamento ético, científico, inclusive. Consequentemente, vejo que esse senhor falou que, em algumas situações, uma infodemic e misinformation sobre o momento atual. Infodemic. O infodemic, ele fere princípios muitas vezes, porque isso vai gerando dificuldade de pânico. Então, olha o que o Ministério fala. Atenção à informação. Desconfie do que parece ser sensacional. Com embasamento científico. Para amigos e familiares também repassam fake news. É verdade. Eles dizem que os mais que disseminam somos nós humanos e não os robôs. Embora também, obviamente, os faça. Consequentemente, discutir fake news é muito complicado, porque o que traz a uma aproximação da fake news é que a pessoa não verifica a origem, ele tem forte apelo emocional. Em geral, os autores da fake news, eles não são especialistas. Essa informação é encontrada em qualquer lugar e ele vem de sites falsos. Veja, 62% dos americanos, eles estão informados a partir da rede social, da mídia. E você está falando que frequentemente, algumas vezes, ou quase todas as vezes, ou nunca, mas 62% diz, eu me informo a partir daí. Eu já cheguei a responder a alunos dizendo, professor, eu vi no Instagram do fulano, veja, que tem um artigo que fala sobre isso, isso, isso. Eu digo, você foi pegar o artigo? Não, mas o fulano falou, é um cara importante, eu conheço o cara, ele é muito bom. Eu digo, gente, esse é o mundo. Esse é o mundo. E como a gente trabalha com isso? Enfim, em função do que eu tenho que fazer. Quando eu olho um post, agora identificando o que é o que não é, eu pergunto, isso é relevante para você? Você pode falar sim ou não. Se você falar não, não perca tempo com replicações. Para. Não briga. A rede social entrou no limite da operação do brigar, do discordar, porque isso também dá estratégia de poder. Então não perca tempo digitando o que não te interessa. Agora, se interessa, ok. Mas reflita sobre essa informação que você vai passar adiante. Agora, veja só, você só passa adiante coisas que te interessam. Seja para cá, ou seja para lá. A pergunta que eu tenho que fazer é, que efeito vai dar a minha replicação nisso? Eu vou ajudar quem?
Eu vou estar construindo o quê? E, portanto, nós temos que pensar que quando uma pessoa vê um post, ela pode ignorar, ela avalia e ela analisa o valor que está ali. Quando ela escolhe, a pergunta é: por que que você escolhe ignorar? Porque é muito longa a mensagem. Eu vejo que pouca gente curtiu. Eu não vou curtir um negócio de ninguém, né? E não é relevante. Então, sai. Quando eu avalio ceticamente, aquilo aí, assim, eu estou avaliando aqui, mas parece que está meio Photoshop, né? Está meio fake esse troço, mas está estranho. Não sei se é muito real. Mas calma que eu vou continuar aqui já já. Mas eu estou cético. Agora, quando eu olho o post e digo, é de um fulano de tal, eu acredito no post. Eu imagino que a informação é real, é confiável. E tem outras questões. Uma dessas questões é o seguinte: as pessoas elas replicam, analisam e passam adiante de pessoas que elas gostam. Mesmo seja uma bobagem, fazer eu gosto do cara e pau. Isso cria fake. Então, quando você olha ceticamente, a pergunta é assim: vai verificar ou você não vai verificar o que te deixou aqui em dúvida? Você decide não verificar. Por quê? Porque é muita mesmice, eu estou cansado, não me interessa, eu estou sem tempo, não estou afim. E mais, eu não sei utilizar o equipamento direito. Meu pai fez umas besteiras desse outro dia. Me mandou um negócio, pai, de onde você tirou? Eu não sei lá, eu tentei fazer um negócio e escapou o dedo. Pô, olha o que você fez. Então, tudo bem, a gente vai lá e corrige. Não foi intencional, mas tem gente que não sabe usar. E aí, até para pesquisar. E outra, ele decide verificar. Então, ele avalia o post, avalia a origem, compara com outros, usa um comentário, ele faz isso diretamente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você vê um post, o que você faz? Se for um post de um cara que você gosta da política, você fala, pau. Se for um cara que você odeia, você fala, pau. Essa decisão é científica? Não. Não. Ela tem um perfil por trás dela. É isso que todo mundo joga com a gente. Eles jogam todos os dias com a gente. Porque aquela imagem, aquela figura, aquela cor, aquelas coisas me criam emoções. Então, o que a revista Science diz, The Science of Fake News, diz, leia além do post. Verifica autor. Investiga. Será que isso pode ser brincadeira? Isso tem sustentação? Olha a fonte. Pergunta para especialista. Outras pessoas acreditaram nisso? Então, na hora que você faz um post, ou alguém faz uma informação, porque post é tudo pela rede social em geral, não tem falta de intenção. A intencionalidade está posta. E eu preciso avaliar esse contexto amplo, à luz da ciência, à luz de princípios que vão além dos meus pensamentos ideológicos, muitas vezes, do gostar ou não gostar. Porque a partir do que você faz uma replicação, nós somos vetores desse processo. Ok? Então, como parar com fake news é educar as pessoas nesse entendimento. E aí a própria Unesco diz, regra 1, a informação, a comunicação, a mídia, a tecnologia são muito bem-vindas como forma de promover análise crítica, engajamento, desenvolvimento social. Elas devem apresentar condições de igualdade a todos. Regra 2, todo cidadão ele é criador de informações de conhecimento a partir do que ele tem de mensagem. Ele deve ser empoderado para dar informações corretas, expressas sobre si mesmo. Ok? 3.
A informação, o conhecimento, a mensagem não são sempre neutras. Elas podem apresentar bias, viés. Qualquer conceituação utilizada em relação às informações de mídia escrita, qualquer uma, ela deve trazer transparência às pessoas. Todo cidadão quer conhecer a informação correta, quer ter a possibilidade de expressar a partir dos seus próprios direitos, compromissos, etc. E a mídia, entenda a mídia social, inclui tudo. O que você faz, a imprensa, isso tudo está dentro da mídia social. Ela está ligada a um processo de experiências dinâmicas. Eu fico pensando como que eu consigo falar cada dia uma coisa diferente se eu não estudo isso profundamente. Eu preciso ter um grupo que avalia efetivamente a produção do que vai ser comunicado ali. Vocês são especialistas, vocês têm seus Instagrams, seus Facebooks. Eu vou pedir para você fazer 3 postagens com profundidade científica todo dia. Se for no teu tempo, você fala assim, tá, faz de conta que você tem tempo. Você vai ter que pensar um tempão. Não é simples essa coisa. Consequentemente, as coisas elas mudam. Alguém pode imaginar, por exemplo, que um cara desse tamanho virou esse cidadão aqui? As coisas mudam. Eu tenho que analisar cientificamente as mudanças. E eu vou criar neutralidade a partir de agora. Pode ser? Veja só. Para analisar as doenças que aceleram o envelhecimento biológico, que tem a ver com o seu nível de saúde ao longo da vida, eu vou partir daqui, a partir de fatores psicossociais relacionados a estresse, a partir da exposição da vida, de fatores discriminatórios, emocionais, isolamento e aspectos psicossociais que levarão, sem dúvida nenhuma, atenção, a mudança de uma estrutura na sua célula que está longe do isolamento, mas isso aqui interfere para cá. Presta atenção como eu estou analisando o fenômeno doença. Eu estou partindo de um aspecto amplo para poder explicar que a doença que está aqui associada à obesidade, por exemplo, ou qualquer coisa que seja, ou própria, as doenças, demência que seja, ela passa por uma função importante. Quer ver? Essa estruturazinha aqui chamada mitocôndria, embora não pareça, mas ela sofre ter relações muito importantes por mediadores fisiológicos, ela sofre relações importantes com mediadores comportamentais. Isso gera mudanças na capacidade de sustentação alostática, ou seja, da minha carga genética que faz a mitocôndria permanecer saudável. E com isso eu explico a questão dos radicais livres, a questão do dano do DNA, da produção de energia, fatores inflamatórios, o que leva a quadro patológico específico associado ao DNA e fala assim, envelheci, morri. Eu vou explicar, falar de novo. Para você explicar esse cara, você tem que entender muito sobre ele. Para você entender sobre envelhecimento, eu preciso ter uma análise ampliada científica do fenômeno. Senão eu não consigo fazer uma boa explicação efetivamente daquilo que envolve um fenômeno científico, uma evidência. Eu sei que nós temos alguns colegas aqui na sala, professores, meus amigos, que vão estudar as questões psicossociais, as questões sociais, isolamento, mas eu sei também que aqui tem gente que estuda sedentarismo, eu sei aqui que tem gente que estuda mecanismos inflamatórios cardiovasculares. Veja, aqui nessa sala, nós temos espaço para todo mundo entender isso aqui. Porque o fenômeno é amplo. Então, quando você passa a entender o fenômeno amplamente, o fake news fala assim, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira que eu vou acreditar no estudo dos belgas. Não tem capacidade para acreditar, porque a construção fenomenológica do fenômeno em si, das explicações científicas, elas são muito rasas perante a complexidade que deve ser dada na análise do fenômeno da ciência. E, portanto,
Quando alguém joga alguma coisa na rede de maneira muito fânica, você fala, olha como é complexo, por esse slide, por exemplo, analisar risco de desenvolver doença. E você quer que eu acredite assim de cara? Está faltando elementos. Então, quando você olhar, e a partir de agora, eu vou encerrar em 10 minutos, eu falei para a professora Beth que eu falaria mais ou menos 1 hora e 15, estou chegando já no finalzinho. Eu queria que vocês olhassem aonde você tem que começar a estudar cientificamente. É a partir da revisão sistemática e meta-análise. Você pode estudar muitas coisas, mas na área biológica, essa revisão sistemática ela é muito importante. Então, aqui você tem, por exemplo, análise de efeito hemodinâmico central, rigidez arterial, função cardíaca em indivíduos que fazem exercício. Olha só, meus queridos, foram avaliados indivíduos, isso aqui foram que os artigos foram estudados, ou seja, esses pacientes foram pacientes estudados em 2.300 artigos. Esses artigos passaram por critérios de elegibilidade extremamente cuidadoso através de método científico e estatístico, e chegaram a 38 artigos. Agora vocês vão me dar licença. A pessoa fala assim, eu li um artigo, eu digo, parabéns. Só quero saber se você leu o artigo que ficou dentro ou que ficou fora da revisão sistemática, que é por onde você tem que começar a estudar. A revisão sistemática, para quem estuda os fenômenos mais biofisiológicos, treinamento, etc., e também comportamentais, porque não? O professor Zanetti está na sala, a professora Regina também, usam muitas dessas explicações de fenômenos como esse para explicar comportamento e etc. Eu quero saber se o artigo que foi lido ficou dentro ou fora. A resposta é, ele ficou fora. Eu digo, continue lendo este, mas busque as sistemáticas, porque as sistemáticas, elas têm critérios extremamente interessantes. Então, veja só, alguém vai falar assim, exercício moderado, o que é melhor para as doenças cardiovasculares? Exercício moderado aeróbico, exercício de musculação nessa intensidade também é moderada, comparado com exercício por mais tempo. É melhor fazer o quê? Aeróbico, musculação, os dois juntos. O que é melhor para a doença cardiovascular? Pronto, agora alguém diz assim, aeróbico. Pergunto, por quê? E aonde está escrito? Qual que é a referência que você usou para me responder isso? É aí que começa a confusão. A partir do momento que eu digo que é aeróbico, eu digo sustente cientificamente, então, agora a sua proposição, porque ela tem que ser sustentada. Porque se você disser que é aeróbico, alguém vai acreditar nisso e vai efetivamente conduzir essa questão. E eu vou dizer para você que, olhando para o exercício aeróbico, os resultados, eles são favoráveis ao aeróbico. Olhando para a força, eles são favoráveis para a força, e veja, com a mesma magnitude aqui, ó, isso aqui é uma linha do gráfico de floresta, que é o nome disso aqui, e aqui eu tenho combinado aeróbico e força, ó, esse aqui já tanto faz fazer, em média, a favor do exercício, a pressão arterial, ela reduz, independente do tipo de exercício, de qualquer um. Imagina eu falar assim, qualquer um que você fizer vai dar efeito positivo na pressão. O cara fala, mas como qualquer um? Qualquer um, não é possível. Como não é possível? Está aqui dizendo que é possível. Quando você olha para a rigidez arterial, sabe o que você diz? Também, qualquer um. Quando você olha para o débito cardíaco, que é a função cardíaca, agora alguém vai, a função cardíaca aeróbica. Eu digo, olha lá, já errou. O que mais efeito tem é no débito cardíaco. Aumentar o débito, ou seja, mais força, é quando você combina aeróbico e musculação, no caso. A musculação é bom? É bom, mas não melhora nada o coração, na relação da ejeção. E aeróbico é bom? É bom, mas não é significativo. Agora, quando você combina os dois, sim. Mas só posso fazer um. Então faça o que você pode. Mas se você puder, faça os dois, porque é isso que a ciência mostra, que a relação do débito é maior para esse cara.
Tá bom? Por diabetes, para a gente encerrar, é a mesma ideia da meta-análise. Os caras quiseram saber da questão do exercício, reduzir efeito, etc. E foram ver o que é melhor. Vocês vão aprender uma coisa bacana agora, que isso aqui é demais. São 500 artigos, ficaram 8. 500 artigos, ficaram os 8 melhores. Olha só. Quando o protocolo vai até 20 semanas, quando o protocolo vai a 48 semanas. Sabia que para controlar a glicemia, não precisa fazer muito tempo? 8 semanas e fazer 21 semanas tem o mesmo efeito, ou seja, nenhum em relação à força aeróbica, ou seja, tanto faz. Faz o que você puder. Para consumo de oxigênio, olha que legal, para força e para aeróbico. Ambos têm efeito e são similares. Quando você olha para o índice de massa corporal, ó, ele tende ao aeróbico, mas está vendo que tem aqui uma pontinha que fica na linha zero? Então, isso reduz a significância do diamante aqui. A mesma coisa para colesterol, a mesma coisa para triglicerídeo, a mesma coisa para HDL. Pergunta assim, você quer evitar ficar doente metabólico? O que você faz? Ó, 8 semanas já tem resultado. Aí, se eu fizer mais tempo, o resultado não é significativamente maior, tá? Olha que loucura. Ah, mas se eu fizer então um pouco, melhor. Meu amigo, se você fizer um pouco, já traz resultados. Se você continuar, os resultados eles podem ampliar para outras respostas, outros benefícios, mas não sobre o LDL nem o triglicerídeo. Olha que bacana. Então, quando você olha para isso, o colesterol é igual. Então, quando você olha para isso, assim, pô, eu preciso pensar um pouco nessa questão. Que não vai ser tão rápido, não vai ser tão simples, não vai ser tão imediato como as pessoas querem, que não vai ter ufanização. E, portanto, é necessário que a ciência, você tenha constância, disciplina, responsabilidade. Eu vou dizer para vocês que, infelizmente, os profissionais da saúde, eles não sabem, presta atenção, comunicar adequadamente a informação. Eu preciso ser treinado para falar com o público, para que eu dê informação que tenha significado para aquelas pessoas. E eu vou mostrar um negócio para vocês aqui agora, da responsabilidade. Presta atenção aqui, por favor, que ele é muito legal. Eu não sei se vocês estão vendo, eu posso até parar e vou... Me respondam, vocês estão vendo esse PDF aqui? Fake news, a desinformação na área médica pela mídia. Vocês estão vendo aqui? Sim ou não? Alguém pode me dar um alô, professora Beth? Estou acabando. Sim. 2 minutos. Sim. Opa! Então, veja só. Esse trabalho está publicado numa revista muito interessante, que é a Clinical Pharmacology Therapeutics. E ele fala assim, ó, e eles analisaram muitas questões do CDC e tal. Ele fala, um estudo que foi verificada a participação das pessoas que obtiveram informações sobre o câncer pela TV, as informações sobre a veracidade do câncer ficou entre 71% e 93%, em função das evidências científicas. E essa informação pode criar diferentes sensações de apelo para as pessoas que ouvem. Vamos para a próxima. No Reino Unido, foi feito de novo uma análise, etc., a verificação do tipo de medicamento importante para as pessoas, e olha só o que os caras encontraram. Que dentre esses estudos, revelaram que os telespectadores gostaram daquilo, acreditaram naquilo que foi sugerido pelos médicos, pela TV, e 50% a 70% de tudo que foi sugerido estava associado a no scientific basis. Tá? E por último, para você ter responsabilidade, 28% de pessoas descontinuaram de usar estatina, que é importante medicamento para as questões de controle de colesterol e etc., em função deles terem assistido programas de televisão que mostrou que estatina aumentava
é 1,5 a 2,9 a chance de ataque cardíaco em 5 anos. E as pessoas pararam de usar e imaginando que era o uso da estatina que estava fazendo a mortalidade. Então, veja, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter responsabilidade. E é isso que a gente tem que aprender. Leia o artigo para não promover fake news. E lembre de uma coisa. Por mais que você mostre, prove, argumente, não faz a diferença para as pessoas que não querem enxergar aquilo que você diz. Portanto, as pessoas só vão enxergar aquilo que elas querem enxergar, a não ser que você tenha a possibilidade de reverter essa questão. Eu agradeço muito, perdão por ter ultrapassado 2 minutos, deixa aqui meu e-mail, o meu Instagram, e fico à disposição para as perguntas. Meu muito obrigado e um ótimo semestre para todos vocês. Obrigado. Eu estou à disposição de vocês agora, meus queridos amigos, para poder esclarecer em 5 minutos, 2 minutos, o que vocês tiverem aí de justificativa, enfim, perguntas, etc. E eu fico aqui à disposição. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os artigos todos de fake news para vocês. E eu sigo aqui com muita alegria e obrigado pelos feedbacks. Doutora Beth, a senhora que é a dona da sessão, faça a senhora, então, para os encaminhamentos finais da nossa aula. Pois não. Gostei da alegria, é o que importa aí. Bonito. Gostou, né? É isso aí. Não sei, alguém gostaria de perguntar, professora, alguma coisa? Fazer algum comentário? Eu, pessoalmente, achei muito boa, Ailton, a sua fala, os exemplos, acho que muito bem fundamentada, né? E nesse momento a gente precisa cada vez mais falar sobre a ciência, enfatizar a importância da ciência. Ela não resolve todos os nossos problemas, mas se não for por ela, vai ser difícil a gente resolver, né? Concordo com você. Me parece todas que... as áreas, né? Todas as áreas. Em todas as áreas. Me parece que ninguém quer se arriscar a perguntar para você, não. Acho que eles estão todos e todas satisfeitos com a palestra, como eu e muitos que estão colocando aqui no chat. Bom, eu fico à disposição de todos, né, Beth? Não entendi, Ailton. Eu fico à disposição de todos os colegas pelo e-mail da São Judas, né? E eu estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Espero ter atendido a demanda necessária. É uma visão, logicamente, ninguém vai esgotar o assunto, né? Sobre todas as questões, até porque é um assunto em processo. Veja que nós não conseguimos ainda regimentar eticamente a questão da análise das fake news, ainda mais se nós passarmos por uma análise ética que tem princípios muito estabelecidos na sociedade, e agora que você coloca a ciência, que tem um contraditório bastante ampliado, é aí que as coisas ficam mais difíceis. Mas tem que ter um balizamento, concordo perfeitamente que não é possível aceitar que as pessoas sejam, entre aspas, manipuladas de uma maneira inconsequente com informações que leva à desordem. Se não é uma desordem civil, é uma desordem intelectual, conceitual, de construir uma sociedade melhor. Então, é necessário que o assunto seja aprofundado ainda mais. Só foi uma primeira menção a ele, né? Mas fica aqui, então, à disposição de todos. Muito obrigado a vocês. E eu voltaria para a minha sala do Zoom assim que encerrarmos aqui.
Desculpa, o microfone estava desligado. Acho que todos estão satisfeitos. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de tratar desse tema tão importante, né? E aí aproveito para convidar todos os outros para os demais eventos de recepção aos estudantes da pós-graduação. Os da graduação também estão convidados, né? Muito obrigada a todos e todas pela presença. Obrigada, Ailton. Um prazer, professora Beth. Obrigado. E vamos seguir aqui a saga da ciência e da construção de uma sociedade melhor dentro das nossas possibilidades e limitações, né? Obrigado. Então, a partir desse momento, estamos encerrando a sala. Boa noite a todos.